Salve, gente! Eu sou Viviane Vergueiro, do coletivo de Trans Pra Frente. Hoje a gente está fazendo essa conversa com Jaqueline Jesus, Oi, amores. que é professora de psicologia, professora do FRJ, é uma autora transfeminista, vai mostrar os livros aí. Livrinhos, Alguns dos livros dela, que né? outras Publicações. Tem aqui o Homofobia, que como foi registrado já como homofobia na época, não tinha a palavra LGBTI-fobia, ficou homofobia mesmo. Mas aqui dentro tem outras, bifobia, transfobia, lesbofobia, e o mais recente é Eu Não Sou Uma Mulher, que eu traduzi os discursos da Sojourner Truth, que vocês conhecem por aquele discurso Eu Não Sou Uma Mulher. Sim. Então tá aqui, é tudo transfeminista, gente. A Sojourner já era transfeminista no século XIX. E a gente, né, estamos aqui, a Jaqueline tem experiência na gestão pública também. Eu acho que, né, a gente está tentando dentro do coletivo fazer uma série de conversas e discussões, seguindo também o que a gente tem feito no coletivo, né, nos eventos, em alguns em espaços como escolas, né, e outras instituições públicas. E para nós é uma riqueza ter sua presença também, trocando essa ideia. Nessa semana você já vai estar, né, na Semana de Visibilidade Trans. E a gente queria ouvir um pouquinho, né, você sobre o tema despatologização, né, que é um tema onde eu também tenho feito algumas discussões. E eu acho que, né, em vários momentos você traz reflexões muito importantes, assim. Então acho que para abrir, né, ouvir um pouco sobre o conceito da despatologização, para a gente conversar e seguir pensando sobre isso. Então, primeiro, obrigada pelo convite, Vivi. Obrigada, amiga. Isso, obrigada ao coletivo de Trans Pra Frente. Poder, maravilha. Pessoas trans, intelectuais, ativistas, pensantes, transformantes, amantes. Então, obrigada por vocês e todo mundo que está assistindo, porque esse debate é fundamental para a gente transformar a sociedade, né? A gente, quanto mais a gente ocupar esses lugares que são excluídos de nós, pessoas trans, ou transvestigêneros, né? Como a Indiana Ari Siqueira e a Erika Hilton criaram num bar em São Paulo esse termo, quanto mais a gente estiver excluído desses lugares, menos eles serão lugares humanizados, serão lugares excludentes. Então esses debates são importantes para nós, mas também para as pessoas cisgêneras, porque se esse lugar não é adequado para nós, não pode ser para eles. O lugar do afeto, o lugar da humanidade, que exclui não pode ser um lugar pleno. Então, vamos debater despatologização. Sim, acho que, assim, para a gente iniciar, né, partindo desse conceito de despatologização ou patologização, né, qual que é a sua perspectiva sobre esse conceito, assim? Sim. A perspectiva que nós temos com relação ao tema da patologização é até meio redundante, mas acho importante colocar, é uma perspectiva eurocêntrica. A partir de uma construção do pensamento filosófico-científico europeu, desde o pensamento greco-romano, a própria concepção de patos como algo que afeta as pessoas, né, e que nós vamos utilizar, mas que, na perspectiva cristã, vai ser entendida como algo negativo. Vai estar associada à ideia de uma doença, um descontrole do patos, do sentir do afeto. É até interessante, porque já linkando com as identidades trans, uma das conceituações hoje utilizadas por exemplo, na Associação Norte-Americana de Psiquiatria, vai utilizar o conceito de disforia de gênero. É interessante porque em grego, por exemplo, quando a gente fala euforia, está dizendo que a pessoa está carregando bem aquilo. É isso literalmente, carregar bem. E disforia está carregando com dificuldade. Quer dizer, a gente, por pressuposição, estaria carregando com dificuldade esta condição de gênero, como um pressuposto da própria identidade trans. Sim. O que está por trás dessa ideia? Também, né? Esse corpo, sentido, tudo que está nesse combo, né? Sim. Então, por trás existe uma ideia de que a nossa natureza enquanto trans é difícil, não
em função da transfobia, mas por sermos trans. Como se fosse super calmo as pessoas, serem cis, né? Então, como se não houvessem condições de sofrimento em função de gênero, sexualidade na sociedade machista que a gente vive, sexista, heterocêntrica, e que essas questões afetassem apenas pessoas trans. Então, a história da patologização ela está muito ligada a esse pensamento cristão, muito relacionado ao moralismo. Mais do que só uma moral, uma concepção de uma imposição de determinadas morais de certo grupo. Aí entra a cisnormatividade que a gente discute tanto. Um pensamento ideológico que, por ser ideológico, não se coloca enquanto tal, né? A cisnormatividade não vai se colocar como ideologia dominante, se quer se nomear, porque ela vai se colocar enquanto estatutos do humano saudável, né? Então, ela vai construir, a partir das experiências com o desenvolvimento da medicina mais recentes na história, enquanto se deixou de ser pecado certas experiências, como a homossexualidade, né, que foi uma construção da Idade Média cristã, de que relações que eles chamavam, né, não naturais, sexuais não naturais, porque não reprodutivas, eram sodomíticas, e vai se criar mais para frente a ideia de homossexualidade no século XIX, elas teriam que ser punidas. Quando isso deixou de ser pecado, que na época, pelo estatuto da religião totalmente indissociável do Estado, era crime, né? As pessoas na Inquisição condenadas pelo pecado nefando, como eles falavam, né? O pecado nefando da sodomia, elas eram queimadas, desmembradas, o terreno da família era salgado, o nome da família era sujo por 3 gerações. Então, imagina o impacto. Eu acho que explica muito a questão da LGBTfobia hoje, principalmente da homofobia, essa herança inquisitorial. Agora, imagina quando isso deixa de ser lei relacionada à igreja, e se torna uma lei punível pelo Estado, que vai se distanciar da igreja. No Brasil, particularmente, as legislações, depois das ordenações filipinas e manuelinas, que eram as ordenações ligadas à igreja, elas não foram mais relacionadas à Igreja e Inquisição. E não há um crime escrito de sodomia ou termo homossexualidade. Mas na prática, como é a prática policial no Brasil, com relação a grupos discriminados, continua sendo, né? Sendo punido com, no caso dos policiais, sendo bem direta, porque a gente fala muito isso principalmente no movimento negro. Sim. Quando a gente pensa na presença do Estado junto à população negra, e isso vai se repetir para a população trans, o policial está enquanto sujeito de representação do Estado para controle e extermínio dessas pessoas. Então, a polícia, e não é à toa que as travestis antigas criaram Pajubá muito para lidar com essa violência policial também, a violência dos talibãs, dos policiais, vai enfrentar essa realidade. Então, quando é interessante esse jogo, e ainda é crime, mas quando o estatuto do crime perde força, qual que vai entrar? O da doença. Sim. Então, o que era pecado, deixou formalmente de ser pecado, virou um crime, deixou formalmente de ser um crime, se tornou uma doença. Se eu não estou enganada na minha memória, no século XVII, quando vai se desenvolver mais fortemente os estudos da nosologia, o estudo das doenças, era até interessante, porque ser gorda era um atributo social reconhecido, que hoje é desvalorizado, hoje já é tratado como doença, mas o conceito de beleza é interessante porque ele é totalmente relativo. A gente considera bonito aquilo que a gente é frequentemente apresentado como bonito. Então, eles diziam que, na época, pessoas feias sofriam de uma doença. Isso está nos registros médicos. Tem na nosologia médica do século XVII, feiura era doença. Feiura era doença dentro do que eles consideravam feio. Que onda mesmo. Mas era naturalizado. Quem eles consideravam feios estavam nesse estatuto da doença. Além das questões anatômicas e raciais que foram criadas. Nesse período também foi criada a categoria negro,
enquanto atribuição depreciativa para centenas de povos africanos, em função da cor e da anatomia, que a gente desconstrói há 500 anos, né, e tudo. E, então, patologizar vem de uma necessidade moralista de tratar identidades enquanto transtornos. Porque eu não estou dizendo que não haja transtornos, mas é importante observar se as pessoas... De sofrimento, de né? sofrimento, Psíquico, né? de doenças, de situações realmente de dor ou de sofrimento, né? De dor física ou de sofrimento psicológico, sofrimento social. Mas na perspectiva moralista, porque preconceituosa e que leva à discriminação, para esses profissionais que precisam manter esse estatuto de discurso científico, que na verdade é um discurso social disfarçado de ciência, é necessário patologizar esses sujeitos, porque eles não podem lidar com as próprias questões relacionadas com aquela dimensão. É como dizer assim, nós no Brasil somos estruturalmente racistas, machistas, LGBTfóbicos. Então, por isso que é difícil, eu enquanto psicóloga social, eu digo que é difícil para as pessoas cisgêneras, brancas, heterossexuais, lidarem com as temáticas, por mais que sejam parceiras, porque elas teriam que mudar questões que têm a ver com elas. Como a identidade delas foi desenvolvida, foi criada. Mesmo que seja uma mulher lésbica, né, branca, por mais que ela discuta racismo, ela foi construída a partir de uma lógica de privilégio, que ela não tem controle, porque privilégio é uma questão social muito maior do que o indivíduo tem controle, e que ela tem que, ainda assim, desconstruir isso nela, como homem cis, gay também, né, bissexual, e por aí vai. Mesmo os homens negros, né, então, mulheres negras, cisgêneras. Então, por isso que a transfobia é tão difícil de lidar e ainda é patologizada. Nós estamos rediscutindo o próprio gênero. Esse entrelaçamento que você faz, né, essa trajetória, né, entre o pecado, o crime e depois a patologia, né, a doença, é muito bacana a gente situar isso, né, e eu fico pensando, por exemplo, né, em como isso estrutura um modelo de saúde, aí descendo para a questão trans especificamente, né? Estrutura um modelo de atenção trans específica, por assim dizer, né? Que ele dialoga inclusive com a benevolência, né? Se não me engano é a Sofia Favero que usa diagnósticos benevolentes, né? Não só na infância, mas ela fala da infância. E eu acho que um outro caminho que eu queria escutar você era nesse sentido, né? Como que esse modelo patologizante, que tem todo esse entrelaçamento complicado, se não supremacista, né? Como que ele restringe direitos, aí especificamente da população trans, mas evidentemente nas intersecções, né? Como que ele se relaciona, né, com a perda não, né, mas a exclusão de certos direitos da população trans, que vão para além da saúde também. Sim, porque eu entendo que, nesse sentido, ela é uma estratégia da ideologia transfóbica, né? Vamos pontuar. A patologização é uma estratégia da ideologia transfóbica para nos subalternizar. Então, se ela nem precisaria se expressar objetivamente para nos subalternizar, ela já nos exclui do mercado de trabalho, ela já nos impede de acesso, sem precisar dizer um ai. Você não precisa dizer que odeia a gente, né? Não precisa dizer que tem nojo da gente. E eu li no seu livro um exemplo muito bom, agora sobre cisnormatividade, que você lançou pela PADE, um episódio que fala disso, de um colega seu de trabalho que viu uma situação, que reconheceu sua proximidade com pessoas trans e não falou mais contigo. Ele não precisou mais dizer que não aceito isso. Ele ficou evidente no não dizer, na linguagem não verbal. Então tem muita coisa do não verbal. Né? E afetiva. Né? Quer dizer, eu não te quero nesse espaço, mas eu não preciso dizer, eu não te convido para o churrasco, eu não deixo você entrar neste lugar. E eu me coloco muitas vezes como benevolente.
o racismo tem essa tecnologia muito boa, né, no sentido péssimo do racismo, de se colocar como benevolente enquanto exclui. Quer dizer, eu cuido desse sujeito, coitado, porque ele é um coitado infeliz. Então, na lógica da transfobia, quando não é a transfobia explícita, perversa, de violência física direta, ela pode se dar, e ela geralmente se dá, num discurso benevolente. Eu concordo muito com a Sofia nesse sentido, porque eu estou olhando também pelo espectro do racismo, que usa muito isso. Quando fala que essa pessoa trans, ela não é possível enquanto simplesmente aceitada como pessoa. Gente, tem pessoas trans, vamos viver legal. Tem pessoas trans, tem pessoas que não são trans, que são cisgêneras. Mas como existe um moralismo por trás, é preciso adjetivar essa condição dessa pessoa enquanto negativa. Então eu não posso dizer que ela é má, em função da identidade de gênero dela. Eu não posso dizer que ela é criminosa, que ela está errada, mas eu posso dizer que ela é transtornada. Né? Então, o transtornar no sentido pejorativo é isso. É entender as identidades trans enquanto algo perturbado. Enquanto, na verdade, e é interessante usar o termo verdade, né? Mas é um dado objetivo. É uma vivência de um lugar de uma pessoa. É o lugar daquela pessoa e não é só o lugar de fala, é o lugar de existência que se coloca, mas que é normatizado enquanto negativo. Porque para isso se justificar, tem que se excluir o discurso de que a transfobia tem um papel aí. É o que eu disse. Ela está doente não em função da transfobia. Assim. Ela está doente em função da identidade trans. Então me preocupa muito o discurso benevolente, porque ainda mais hoje na sociedade do espetáculo, a gente tem muito disso. Na internet, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. E quando a gente aponta que existe isso, muitas vezes o jogo da transfobia, como é de outros preconceitos, né? É de inverter, é dizer que nós é que estamos procurando pelo em ovo, que nós é que estamos problematizando e que você tem que aceitar, a pessoa já está te ajudando, ela já consegue um acesso dessa forma, por que você está questionando? Por que você está questionando? Então, como se o fato da gente apontar e pensar já fosse um crime. É também uma lógica de epistemicídio, eu acho. Sim, sim. Mas eu fiquei pensando, o paradigma da superação, era um pouco disso. Porque ele opera de duas formas, né? Por um lado eu vou falar, por que vocês estão reclamando tanto? Olha, a CEO mais bem paga do mundo, a mulher CEO mais bem paga do mundo é uma mulher trans. Aí você já entra com a questão do neoliberalismo. Exato. E tem um outro lado também, mais restrito ao modelo de saúde, que era um pouco do que se propunha para as pessoas trans, né? Ou transexuais de verdade, segundo a medicina, né? Que era praticamente você sai da condição de ser trans quando você entra no molde ali, você tem a abjeção em relação ao seu próprio corpo, medicina, construo o seu corpo de acordo com as normas regentes de gênero, né? E você vai viver sua vida apagando seu passado. Sim. São dois paradigmas de superação. Tanto o neoliberal via, né? Não, por que vocês estão reclamando de transfobia? Mas estão tudo incluído agora. Tem pessoas se superando, né? Tem uma professora, né, universitária. Enfim. E o outro lado mais relacionado ao tratamento, né? Ao paradigma de saúde mesmo. Superar essa condição. Porque por trás essa ideia de que essa condição é negativa. Virou cis no sentido que ainda há, no fundo, o preconceito contra a identidade trans. Exato. Não é dito, mas está lá. Né? Você tem que apagar a sua história porque você sabe que as pessoas vão te discriminar. Se fosse tão simples, isso evidencia mais ainda o preconceito. Se fosse tão simples, e aí eu posso pegar o exemplo do processo transexualizador, mas particularmente aí falando da cirurgia de transgenitalização. Se a transfobia de fato acabasse com a cirurgia de transgenitalização, então não teria muito sentido essa preocupação em apagar um passado. Não teria sentido, porque normal, fez o procedimento, está tudo ok, estou bem com o meu corpo, as pessoas não têm nenhuma transfobia, né? A questão era
com o meu corpo ter um órgão genital. Relação mente-corpo. Mente-corpo. Né? Uhum. Só que é hipócrita, porque por trás ainda se sabe que a transfobia continua, independentemente de como o corpo da pessoa esteja, e a gente sabe disso. Não é só uma questão, por exemplo, de um processo transexualizador, né? De uma cirurgia de redesignação genital. Qualquer mudança, a pessoa mudar de uma cidade para outra, se ela não fala da história dela, independente, as pessoas não ficam vendo o órgão genital dela, onde ela anda. Né? Então ela poderia construir isso, mas se elas sabem que ela é uma pessoa trans, ela é alvo de discriminação, porque a transfobia continua. Então negar a transfobia nesse processo é parte desse mecanismo ideológico de fugir dela, para justificar a patologização. Então é fundamental, no meu entendimento, para os profissionais de saúde, e como alguém que eu trabalhei enquanto gestora de políticas públicas na construção da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Servidores Públicos Federais, foi esse o trabalho objetivo que eu fiz, uma política que não existia antes de 2008, e a gente se juntou com uma equipe para construir. E construiu com que base? De promoção de saúde, saindo da lógica assistencialista, reconhecendo os fatores sociais como interferentes na saúde. Então, se o profissional ele não reconhece esse fator social da transfobia, ele está falhando, porque ele não vai conseguir lidar com isso. Não vai ser um procedimento de uma intervenção, qualquer que seja na área de saúde, porque eu sei que saúde não se resume à medicina. As pessoas confundem na nossa cultura saúde igual a medicina. Não é. Saúde é um fenômeno biopsicossocial para o qual existem intervenções de diversos profissionais, até pessoas que você não direção da saúde, como da educação física, né, assistência social, né, eles têm um papel fundamental na promoção de saúde. Enquanto não saímos dessa lógica e entendemos saúde como um contexto maior, a lógica patologizante estará presente e ainda será fortemente associada, como esteve nos últimos séculos, à constituição de uma determinada ciência da saúde, que é a medicina. Já que acho que a gente já tem uma aula aqui sobre despatologização, e a gente agradece muito nesse primeiro vídeo. A gente vai fazer um outro vídeo com o Jaque falando especificamente, né, da questão da CID-11, da resolução nova do CFM, e a gente abre com chave de ouro assim, essa série, né, de conversas que a gente vai fazer. Acompanhe a gente, o Coletivo de Trans pra Frente, nas redes sociais. E obrigada por ser sempre essa parceira, essa referência para muitas de nós. Ai, tamo junto, mano. Tamo junto sempre. Vou até beijar na boca. Selinho para vocês. Selinho para vocês.